bem, galerinha? De volta com o Pirando na Advocacia. Hoje nós vamos fazer o quê? Tirar algumas dúvidas sobre a medida 927, tá certo? E é com muito prazer que eu estou aqui novamente com vocês. Vamos lá? As condições previstas na medida provisória 927. Então, a primeira questão que eu tenho é a seguinte: as medidas trabalhistas são definitivas nessa medida provisória? Não! As regras são temporárias e válidas até somente dia 31 de dezembro de 2020. Entenderam? Tá bom. Diz uma coisa: quais são as medidas que as empresas devem adotar de acordo com a medida provisória 927? Bem, gente, as medidas indicadas na medida provisória, elas são as seguintes: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho e o recolhimento do fundo de garantia de maneira diferenciada, certo? Aí você me pergunta, tá bom, e quais os trabalhadores que essa medida vai ser aplicada? Quais os trabalhadores as medidas se aplicam? Gente, as medidas elas podem ser aplicadas a todos os empregados seletistas, inclusive trabalhador rural, doméstico e temporário, entendeu? Ó, não esqueçam, empregados domésticos também. Tá bom. Você falou que tem o teletrabalho. Então, o que é o teletrabalho, trabalho remoto e home office? Gente, é simples. É a possibilidade do empregado trabalhar onde? Fora das dependências da empresa. E tem assim, o teletrabalho ele tem um caráter permanente e com procedimentos específicos. Já o home office, né? Ele é um procedimento temporário. Não é permanente, ele é temporário e que precisa apenas da comunicação prévia do empregador, com 48 horas de antecedência. Ou seja, o empregador tem que avisar 48 horas antes, tá? Aí você pergunta, e qualquer empregado pode ser colocado para trabalhar em home office? Qualquer? Sim! Devido ao estado de calamidade pública já reconhecido pelo Congresso Nacional e nos termos dessa medida provisória 927, qualquer empregado pode trabalhar em home office, desde que, como eu falei acima, já seja assim avisado pelo empregador 48 horas de antecedência. Entendeu? Dúvida? Então tá. A outra pergunta também que vivem fazendo é a seguinte: é necessário a celebração de aditivo ao contrato de trabalho? Não. Durante o período de calamidade pública e na vigência da medida provisória, não é necessidade de acordo individual ou coletivo e nem alteração do contrato de trabalho. Mas só durante esse período, tá ok? Então tá bom. Vamos para a segunda parte. Beijos! Então, estamos de volta aqui com o Pirando na Advocacia. E a sétima perguntinha que nós temos aqui é: de quem
é a responsabilidade por fornecer os meios de trabalho. Lembrando que a gente está falando em teletrabalho, né? De home office. Depende do que ficar acordado com o empregado. Caso a empresa forneça os equipamentos, ela deverá celebrar um contrato escrito em até 30 dias após a determinação para trabalho em home office. Havendo necessidade de reembolsar o empregado por despesas, a regra também deverá constar desse contrato escrito, mas não há obrigatoriedade de fornecer equipamentos. Cada empregado pode trabalhar com seus próprios equipamentos. Gente, se o meu empregado tem um computador em casa, por que eu vou ter que comprar um computador para ele trabalhar? Ele pode trabalhar com seu próprio equipamento. Entenderam? Então não vamos complicar o caso, né, gente? Então tá bom. O empregado tem direito aos benefícios previstos em acordo coletivo de trabalho, estando em home office? Me diga, tem ou não tem? Sim. Nada muda sobre a concessão dos benefícios de auxílio, e os benefícios, seja de auxílio, alimentação, plano de saúde, nada muda, gente. Ele tem direito sim, continua tendo o direito. Tá bom, então vamos para a 9ª pergunta. O empregado tem direito a manter o vale transporte no caso de home office? Alô? Claro que não. Vale transporte é para você sair de casa para o trabalho e vice-versa. Se você, meu coleguinha, vai trabalhar em casa, como pode querer vale transporte? Pelo amor de Deus, isso não. Então tá bom. Para a próxima pergunta. O controle de jornada é dispensado? Eu digo não. A medida provisória ela não dispensou o controle de jornada. O empregador ele deve ter meios mínimos de controlar a jornada do empregado. Ele tem que arrumar uma forma de fazer esse controle, certo? Então tá bom. E o trabalho? Se ele foi executado fora da jornada, ele poderá ser considerado hora extras? A princípio não. Ele pode ser considerado tempo à disposição do empregador, com consequente pagamento das horas extras, se, veja bem, eu estou falando, se houver previsão em acordo individual ou coletivo, certo? Então tá bom. Diga uma coisa, caso o empregador forneça emprestado os equipamentos necessários ao trabalho, será considerado salário? Responde aí. Não. A infraestrutura e os equipamentos tecnológicos eventualmente fornecido pelo empregador não terá, veja bem, não terão, né, plural, não terão natureza salarial, certo? Então, vou dar uma paradinha aqui e a gente continua na terceira parte a seguir. Beijos! Vai. E aí, galerinha, voltei. Nós já falamos um pouco de jornada de trabalho, né?
falamos sobre o trabalho home office, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de quê? De férias. E a primeira dúvida vem: o empregador pode antecipar as férias individuais? E de quais trabalhadores? Sim, ele pode antecipar as férias individuais. Ele pode antecipar as férias de qualquer um de seus empregados, desde que tem uma condição aí, que ele comunique o empregado por escrito ou por meio eletrônico, com uma antecedência de 48 horas, entendeu? Então, se ele comunicar, pode ser até por meio eletrônico, ele pode sim antecipar as férias, tá bom? Então, tá. A outra dúvida nós temos é: o empregador pode conceder férias coletivas para todos os empregados? Sim, gente, claro que sim. Para isso é necessário apenas o quê? Que ele notifique o conjunto de empregados afetados, né? Que ele vai dar as férias coletivas com antecedência mínima de 48 horas, conforme a questão das férias individuais, entendeu? Então, ele pode sim conceder as férias coletivas. Poxa, mas a partir de quantos empregados as férias são consideradas coletivas? Gente, não existe essa definição na norma, entendeu? Não está lá escrito, tem que ser a partir de 5, 10, 20, não. Não existe essa definição, então tranquilize-se. Tá bom. E quantos dias de antecedência o empregado deve ser comunicado sobre seu período de férias? Ok. A concessão de férias individual ou coletiva deve ser escrito ou por e-mail e, como eu já disse acima, com antecedência de 48 horas. Basta isso, antecedência de 48 horas. Então, o empregado precisa concordar com as férias individuais? Não. Não. Ah, mas o meu empregado não quer tirar férias agora. Não, gente, não tem essa de não querer. Ele não precisa concordar. A medida provisória dispõe que basta o comunicado. Comunicou com antecedência de 48 horas, babau. A situação pede, vai ter que entrar em férias, tá bom? Ok. Mas e se o empregado tiver menos de 1 ano de trabalho? Ele vai poder ter as suas férias antecipadas? Vai? E o período futuro, como é que fica? Sim, povo. O empregado com período aquisitivo incompleto também poderão ser colocados em gozo de férias individuais. Facultada a negociação. E o período assim superior ao devido ser considerado como antecipação de férias futuras. Enrolado? Não, peraí. Significa que, além das férias a que tem direito já adquirido ou em aquisição, férias futuras poderão ser negociadas para gozo antecipado. Como assim? Por exemplo, gozar além de 30 dias, tá? Dessas férias, desse período aquisitivo de agora, ou da vencida, mais 10 dias das férias do período que ainda vão ser antecipadas, que ainda vai ser fechar o período aquisitivo. Por exemplo, férias de 2021 a 2022, elas ainda não venceram, mas o patrão pode o quê? Te dá 10 dias agora. Então, em vez de você tirar 30 dias de férias, porque você tem uma férias vencida, o patrão pode te dar 40 dias de férias. Ou seja, 30 dias dessa, mais 10 da futura. Entenderam? Ah, meus amores, voltamos agora, daqui a pouquinho, com a outra parte das nossas dúvidas da medida provisória 927. Beijos!
E voltei, ainda falando um pouquinho sobre férias na medida provisória 927. Então eu tenho uma pergunta aqui. No caso de concessão de férias individuais, o empregador deve observar algumas exigências da CLT quanto ao número de dias? Claro, gente, sim. As férias individuais, elas não podem ser gozadas em períodos inferior a 5 dias. Entenderam? No caso de férias individuais, não pode ser gozada em período inferior a 5 dias. Tá bom. Então, em caso de férias coletiva, tem quantitativo de dias mínimo e máximo? Não, 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 não. A medida provisória, ela afastou a aplicação dos limites máximo dos períodos anuais e o limite mínimo de dias corrido previsto na CLT, tá? Então, o empregador deve comunicar ao sindicato a intenção de conceder férias coletivas? Também não, gente. A medida provisória dispensa o comunicado ao sindicato. Todavia, nada impede que o empregador comunique o sindicato, certo? Então tá bom. O pagamento das férias e do adicional de férias deve ser realizado quando? Bem, o pagamento do adicional de 1/3 de férias pode sim ser feito até a data do 13º salário, que é 20 de dezembro de 2020. E o pagamento das férias pode ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Tá bom. E o abono pecuniário, a venda de 10 dias de férias, continua sendo direito do empregado? Não. A conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário depende do quê? Da concordância do empregador. Entendeu? Então, eu posso fechar minha empresa por alguns dias sem decretar férias coletivas? Sim, gente, claro que sim. Todavia, nesse caso, os salários devem ser pagos e pode ser acordada individualmente a compensação de jornada. Por exemplo, a empresa fica fechada um mês, 220 horas, certo? E tendo o acordo de compensação, quando encerrar o estado de calamidade, o empregado terá até 18 meses para pagar essas horas, limitando o quê? A jornada diária de 10 horas. Entenderam? Então tá, até daqui a pouquinho, até porque o telefone não para de tocar. Beijos! Oi, coleguinha! Continuando, o empregador pode antecipar o gozo de feriados? Há necessidade de concordância do empregado? Sim, o empregador pode antecipar o gozo de feriados. E a concordância do empregado só é necessária no caso de feriados religiosos, tá bom? E qual é o prazo para compensar os dias não trabalhados? Prazo máximo de 18 meses, contados do fim do estado de calamidade. Esses dias recebidos, eles serão jogados para os bancos de horas negativo. Tá bom. E como posso finalizar este acordo? O acordo ele pode ser formalizado com cada um dos empregados individualmente ou por meio de acordo coletivo. Tá. E caso o empregado peça demissão ou seja demitido futuramente,
por justa causa ou sem justa causa. Eu posso descontar das verbas rescisórias os dias trabalhados, quer dizer, os dias não trabalhados e não compensados? Sim, gente, sim. Desde que tenha o acordo de compensação de jornada. E recomenda-se deixar escrito esta possibilidade para você não ter problemas futuros, tá bom? Tá ok, então. E o caso dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares e demissionais, continuam obrigatórios? Aham, sim. Todavia, foi suspensa a sua realização durante o estado de calamidade, tá bom? Eles devem, assim, ser realizados em até 60 dias após o fim do estado de calamidade, com exceção do exame demissional, que continua obrigatório no ato da demissão, e ele somente será dispensado se o exame médico mais recente tiver sido realizado há menos de 180 dias, certo? Então, o exame admissional só será dispensado se você tiver feito algum dentro de um prazo de 180 dias, ok? Mais um pouquinho e a gente volta. Beijo! E aí, gente, meus coleguinhas, estamos de volta. E na minha outra pergunta, nós temos: na minha empresa existe CIPA, que estava em meio a um processo eleitoral. O que fazer? Simples, simples. Pode-se finalizar o processo eleitoral normalmente, se for possível, é claro, ou suspender. No caso de suspensão, a CIPA atual continuará a exercer as suas atribuições até o final do estado de calamidade pública, entendeu? Ela vai continuar exercendo as suas atribuições até o final da calamidade pública. Outra questão é o FGTS. O empregado ficará sem o recolhimento do FGTS? Não, gente, claro que não. O direito do depósito do fundo de garantia, o FGTS, ele fica mantido. O que ocorreu foi que a medida provisória apenas suspendeu a exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia pelos empregadores referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Essas obrigações, elas poderão ser quitadas de forma parcelada, em até 6 vezes e a partir de julho. E o empregador precisará declarar as informações até o dia 20 de junho para fazer uso dessa prerrogativa, certo? Vamos agora de atestado. Caso o empregado apresente um atestado de afastamento por ter sido infectado pelo coronavírus, este afastamento será considerado ocupacional? Cuidado aí, gente. Preste atenção. Os casos de contaminação pelo coronavírus, o Covid-19, eles não serão considerados ocupacionais. Acredite se quiser. Exceto, olha a exceção, mediante a comprovação do nexo causal. Se houver nexo causal, aí sim vai ser doença ocupacional, tá?
Com relação ao acordo coletivo de trabalho celebrado entre a empresa e o sindicato dos empregados, vencendo dentro dos próximos meses, eu preciso da concordância do sindicato para uma prorrogação? Não. A medida provisória 927, ela permite que o empregador unilateralmente prorrogue por 90 dias eventual acordo coletivo vigente, que vence nos próximos 180 dias. Certinho? Então daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho, o finalzinho dessas nossas dicas e dúvidas sobre a medida provisória 927. Lembrando que já está sendo prorrogada, foi prorrogada agora. Dia 1º, a medida provisória 936, que a gente vai falar também dela, viu? Beijo! Voltamos. Me diga uma coisa, a empresa poderá alegar força maior para qualquer decisão nesse período? Me diga, vai? Não. A força maior indicada na medida provisória é para justificar a flexibilização das medidas, visando o quê? A manutenção dos empregados. Então tá bom. Em que situações o empregador está dispensado do aviso prévio e poderá pagar só metade das verbas rescisórias? A medida provisória não alterou regras de desligamento. No caso de extinção de empresa, o empregador poderá pagar metade das verbas rescisórias para os empregados que não são estáveis. Atente para o caso de extinção de empresa. Esqueça o fato príncipes. Tá bom? No caso de força maior, posso pagar as verbas pela metade em qualquer demissão? Gente, olha o que eu falei em cima. Não. A força maior é utilizada para demissão sem justa causa. Mas a multa do FGTS de 40%, por estar no ADCT, artigo 10, inciso 1º, impede sua divisão. Assim, apenas as demais verbas rescisórias podem ser divididas. Tá bom, então diz para mim o que é força maior para fins trabalhistas. Gente, para fins trabalhistas, entende-se por força maior
os acontecimentos inevitáveis, fora do controle do empregador, dos quais decorram prejuízos à empresa e levando à extinção da empresa ou do seu estabelecimento. Isso está no artigo 501 da CLT. Tá certo? Espero ter contribuído com vocês, explicando um pouquinho através dessas perguntinhas sobre a medida provisória 927. Continue assistindo o meu canal, que vamos falar assim um pouquinho da medida que foi aprovada agora no início de abril. Um abraço, fica com Deus, inscreva-se no meu canal. Beijos!